E você sabia que tem gente que chega a perder o sono quando vê as férias terminando? Pois é, eles não sabem muito bem lidar com a volta à rotina de trabalho ou de estudos. E Sempre Bem preparou uma matéria para todo mundo aprender a vencer esse obstáculo da ansiedade e voltar a ter um sono tranquilo. Confere aí. A minha crise de ansiedade ela começou quando eu perdi completamente a amizade com o sono, né? Então eu fui o tipo de pessoa que eu parei basicamente de dormir e ficava muito voltado para o trabalho. Eu trabalhava de segunda a segunda-feira, trabalhava em horário de shopping e nunca fui muito acostumado a dormir. Então eu ficava acordado muito, dormia pouquíssimo e ainda fico muito ligado ao telefone. A gente tem uma estatística de que a ansiedade é um problema, é um transtorno que acomete a população mundial, independente da cultura. No Brasil, nós temos uma situação em que essa ansiedade populacional ela é favorecida por essa época de instabilidade, de caos social, né? Eu me dei conta da crise de ansiedade a partir do momento que eu senti ela propriamente no corpo, né? Ela descarregada no corpo. Então foi a parte da crise pior de todas, que é aquela crise que vem com o ataque de agonia, sem conseguir dormir mais de forma alguma. Para você ter ideia, eu dormia 1 hora por dia, já acordava sem um pingo de sono. Existe uma correlação muito forte entre a ansiedade e a insônia, né? A principal causa de insônia, na verdade, a gente chamava antigamente de insônia psicofisiológica, né? Só pelo termo a gente já consegue perceber que psico, né, envolve pensamento, envolve ansiedade, então realmente é a principal causa. Quando eu cheguei no médico, a primeira coisa que ele diagnosticou logo foi justamente isso. Se eu dormia, se eu tinha uma boa noite de sono, como era a minha relação com o sono. Eu já fui de cara dizendo que era péssima, que realmente eu não tinha nada de dormir, não fazia parte da minha vida. 90% dos transtornos associados ao sono são secundários a uma causa primária, sendo a ansiedade uma das principais causas, né? Então a gente vê essa relação direta entre a ansiedade e problemas com sono e vê a necessidade de tratar a ansiedade para que a gente possa ter um sono de qualidade. Todo o nosso funcionamento depende do sono. A gente tem todo um relógio biológico, produção de hormônios, liberação de várias substâncias que regulam nosso metabolismo, a nossa memória, né? Ela é consolidada durante o sono. Então, se você não dorme bem, você tem dificuldade de guardar, né, informações na memória, principalmente a memória de longo prazo. Os hábitos de vida que melhoraram muito, né, que me ajudaram desde o início do tratamento até hoje, eu procuro manter. É a alimentação, certeza, é a questão do próprio sono, o horário certo para dormir. Se não for aquele horário certo, eu tento levar ele, seja qual forma for, o horário que for, ele um pouco mais longo, né? O que a gente precisa ter é o horário de despertar. Então isso a gente precisa regular. O horário de despertar, ele precisa ser definido. Mas o horário de ir para a cama, ele pode ser variável. A pessoa não pode ir para a cama sem sono. Uma dica para quem prefere não usar medicação, que é o que é mais indicado, fazer tratamentos que sejam mais naturais ou mudanças de comportamento que não impliquem o uso de medicação, é você procurar ter uma boa higiene do sono. E para isso você deve cuidar do seu sono com muito carinho. Em primeiro lugar, o quarto. O quarto é importantíssimo, né? Parece óbvio, mas o quarto precisa ser escuro, ele precisa ser silencioso e ele precisa ser mais frio do que o ambiente normalmente é. Quem mora em regiões frias não precisa, mas quem mora em regiões mais quentes, o ideal é que use um ar-condicionado, né? A nossa temperatura corpórea, ela cai quase 1 grau durante a noite, né? Então, como a gente precisa desse resfriamento do corpo, é uma coisa fisiológica, então se você conseguir manter o ambiente mais frio, isso ajuda na manutenção do sono. Então, quarto escuro, silencioso e um pouco mais frio. Ter uma boa alimentação, uma alimentação leve, evitar o uso de substâncias estimulantes como cafeína, cigarro ou refrigerantes que tenham também cafeína. Álcool também atrapalha bastante o sono. Então, procurar fazer sua higiene pessoal, tanto a escovação dos dentes quanto o banho, antes do período do início do sono, né? Se preparar para o sono. 26 anos de idade foi quando eu tive a minha primeira crise e eu achei que era uma besteira, né? Em sequencial tive uma que quase me derrubou,
que hoje uma crise de ansiedade ela é uma porta que abre caminhos para a síndrome do pânico ou depressão, né? As pessoas têm que parar um pouco mais para ver, ou o sono um pouquinho a mais que for, ele é necessário você realmente ter ele, porque o descanso faz bem até para você ter um dia mais produtivo, né? Uma alimentação bem variada, bem balanceada, coisa bem simples que eu acho que pode somar muito no final, pode ter certeza que sim.